Glória a Deus, irmãos. Provérbios, abre aí no capítulo 8. O livro de Provérbios é o livro mais lido por pessoas que não são cristãs. Sabia disso? O livro de Provérbios é o mais lido por pessoas que não são cristãs, né? E também é um dos livros mais lidos por cristãos. Pastor, por que o livro de Provérbios é um dos livros mais lidos por pessoas que não são cristãs? Porque o livro de Provérbios, irmãos, é um livro de sabedoria. É um livro de sabedoria. Então, quando você abre o livro de Provérbios, você vai ver assuntos como você cuidar da sua saúde, como você cuidar do seu tempo, como você cuidar dos seus recursos financeiros, como você ter relacionamentos. E eu quero ler com os irmãos o capítulo 8. Deixa a sua Bíblia aí aberta, antes da gente ler esse texto. Eu quero falar um pouco de um livro que eu li no ano passado, eu creio que foi no ano passado, que é um livro muito vendido. O autor do livro se tornou milionário só com o livro e continua ganhando muito dinheiro com esse livro. É um livro que levantou grupos de pessoas no mundo todo em torno desse livro. E a história de um homem que sofreu um acidente e ele não tinha expectativa de andar devido ao acidente que ele teve. E quando ele teve esse acidente, ele começou a passar um problema financeiro muito grande. Depois, eu não lembro se a sua esposa ou namorada o abandonou devido ao estado que ele estava. E naquele estado ali que algumas pessoas falam assim, o fundo do poço, ele começou a ter uma reviravolta na vida dele. E a partir da história dessa reviravolta, ele escreveu o livro. O livro, ele fala, não sei, possivelmente alguém já leu esse livro, é o livro O Milagre da Manhã, né? Não sei quantos já ouviram falar desse livro, O Milagre da Manhã. E esse livro, irmãos, basicamente, a tese principal desse livro gira em torno de algo que é um desafio para a maioria das pessoas. A tese do livro é: acorde antes das 5. A tese do livro é: acorde antes das 5. Né? E aí, a partir do momento que você acorda, ele vai falar seis coisas que estão no livro. Eu vou citar aí para vocês. E aí, se você colocar no Facebook aí, Clube das 5, você vai ver um monte de Clube das 5. Pessoas que tornaram a sua rotina baseada nesse livro. Né? Então, ele vai falar sobre, para você aumentar a sua produtividade, seja em qualquer área que você quiser, ele vai falar que você precisa passar por 6 coisas quando você acorda às 5 da manhã. Primeira coisa, silêncio, né? Um tempo de silêncio. Segunda coisa, palavras de afirmação, palavras de afirmação. Terceira coisa é visualização. Você precisa visualizar aquilo que você ou vai fazer durante o dia, ou o seu objetivo a curto, médio, longo prazo. Você precisa movimentar o seu corpo, fazer exercícios físicos, né? Você precisa esquentar o seu corpo, movimentar o corpo. Depois ele vai falar sobre leitura. Você precisa ler logo pela manhã. Você precisa ler algo do seu interesse logo pela manhã. E o sexto e último, e aí nós já vamos encerrar essa parte, porque o nosso foco não é o livro.
O sexto e último, você precisa escrever algo pela manhã. Né? Você precisa escrever alguma coisa pela manhã. Então, se você, eu espero que você leia a Bíblia. Então, o momento de silêncio ali pode ser meditação. Então, você vai meditar na palavra de Deus. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre meditação no domingo. Se você, afirmações positivas, né? Então você vai fazer o quê? Você vai declarar a palavra de Deus. A Bíblia tem promessas de Deus para a nossa vida. Então você vai declarar a palavra de Deus. Nós falamos isso no domingo passado e depois alguém me procurou e disse: pastor, realmente, no momento que eu estava muito ruim, passando por uma dificuldade muito grande, eu comecei a declarar a palavra de Deus, e enquanto eu declarava a palavra de Deus, uma calma, uma paz de Deus veio enchendo o meu coração. Então não é simplesmente para nós falar palavras positivas, mas declarar a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, visualizar o quê? Aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. A Bíblia é cheia de textos onde homens de Deus tiveram uma visão. A Bíblia diz assim que Deus, quando derramar o Espírito Santo, já derramou, os velhos teriam o quê? Sonhos, e os jovens teriam visão. Então, quando nós visualizamos, a nossa chance de realizar, humanamente falando, aumenta. Mas quando nós continuamos lembrando da visão que Deus nos deu, nós vamos crendo naquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Exercício físico, né? Aí todo mundo, é o nosso desafio de todo mundo, né? Exercício físico, caminhar, comer menos, ir para a academia, né? Exercício físico, movimentar o corpo, nós precisamos fazer isso. Leitura, para algumas pessoas é um desafio ler a Bíblia. Ler gibi, ler um monte de coisa, ler revista, mas tem uma dificuldade em ler a Bíblia, e nós precisamos ler. E a outra coisa, irmãos, escrever. Quando nós lemos e escrevemos, nós aprendemos mais do que quando nós apenas lemos, né? E quando nós lemos, escrevemos e falamos, nós aprendemos ainda mais. Quando lemos, aprendemos, falamos e ensinamos, nós aprendemos ainda mais, né? E nós encerramos aí. Agora abra sua Bíblia em Provérbios, eu creio que já está aberto, né? No capítulo 8. Quem aqui é igual eu, que gosta de dormir? Dormir é bom, né, irmãos? Dormir é bom. Mas nós vemos a palavra de Deus nos exortando a estar se despertando pela manhã, né? Eu sei de alguns irmãos aqui que tem época que acorda antes das 4, né? Quando os irmãos me falaram isso, quase que eu me arrepiei, né? Quase que eu caí na hora. Misericórdia. Antes das 4, né? Para quê? Para fazer a leitura e depois para iniciar o trabalho, né? Então nós vemos a palavra de Deus nos exortando. Abre aí capítulo 8, versículo 17. Nós vamos lendo alguns versículos. O versículo 17... na revista atualizada diz assim: amo os que me amam, e os que me procuram me encontrarão. Na Almeida Contemporânea, vai dizer assim, Almeida Edição Contemporânea, vai dizer assim: eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Tem alguma Bíblia que está escrita aí de madrugada?
Por que, pastor? Que uma só está dizendo me procura e outra está dizendo de madrugada, né? Porque no original essa palavra ela é não apenas procurar, não apenas buscar. Se você for pegar a palavra, né, vai estar escrito buscar cedo, buscar de madrugada, né? Na maioria das Bíblias, ou está apenas procurar, buscar, e aí algumas versões vai estar de madrugada, e algumas versões vai estar buscar logo cedo. Tem alguma versão aí dizendo buscar logo cedo? Né? Então, o Senhor, irmãos, nós temos que entender que nada está na Bíblia por acaso. Primeiro, o Senhor está dizendo, eu amo os que me amam. Então, aqui nós já falamos, existe um nível de amor diferente de Deus. Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. E agora ele está dizendo aqui que ele ama apenas aqueles que o amam. Então quer dizer que ele não ama mais as outras pessoas? Não. Está dizendo que existe um nível de revelação de Deus, no amor de Deus, que só é compartilhado com aquelas pessoas que amam o Senhor também. Então o Senhor ama a todos, mas não são todos que se relacionam com o Senhor. Né? Então, quando nós amamos alguém, nós queremos ficar perto dessa pessoa, não é verdade? Quando você ama alguém, você quer ficar perto dessa pessoa. Quando você fica longe dessa pessoa, você fica pensando na pessoa. Você vai fazer alguma coisa e falar assim, puxa vida, se o fulano estivesse aqui, a gente ia tomar um sorvete junto. Ah, se fulano estivesse aqui, a gente ia fazer tal coisa junto. Né? Ah, agora, se o fulano estivesse aqui, ele ia querer comer aquele doce lá, porque o fulano gosta daquele doce. Né? Nós ficamos lembrando da pessoa que nós amamos. E o Senhor está dizendo assim, olha, se eu amo o Senhor, eu vou buscar o Senhor. Então, irmãos, tem um nível de amor de Deus, aonde nós vamos correr para o Senhor. Eu não estou dizendo que você não ama o Senhor se você não tem o buscado. Eu estou dizendo que quanto mais nós amamos, mais queremos estar perto. Mais queremos estar na presença do Senhor. E aí o Senhor, ele diz, olha, eu amo os que me amam. E tem um grupo de pessoas que me amam tanto, que esse grupo de pessoas me procuram quando? Logo cedo. Aqui nós vemos o quê? Um princípio do primeiro. Princípio do primeiro. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro. A Bíblia diz que o dízimo é a primeira parte. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o Senhor logo pela manhã, consagrar as primeiras horas para que todo o nosso dia seja abençoado. Então, quando nós nos dedicamos ao Senhor logo pela manhã, logo nas primeiras horas, na madrugada, quando a nossa mente está o quê? Fresquinha. Quando a nossa mente ainda não está perturbada com muitas informações. Quando ainda nós não olhamos, né, o Facebook, o WhatsApp, nós não olhamos o e-mail, nós não recebemos nenhuma informação de alguém que trouxe alguma perturbação. Então, ou seja, nós acabamos de acordar, a nossa mente está tranquila, eu vou ter um encontro com o Senhor, e aí o Senhor diz assim, os que me buscam logo cedo vão me encontrar. Pastor, quer dizer que aqueles que buscam de tarde não vai encontrar? Não, não é isso. Ele está dizendo que existe algo no Senhor que nós vamos encontrar logo pela manhã. Logo pela manhã. E aí, irmãos, talvez alguns que levantaram a mão como eu, que gosta de dormir, que dormir é bom, né? Pastor, mas eu tenho muita dificuldade em acordar. Irmãos, nada que tem valor, aliás, tudo que tem valor, nem sempre tem preço, mas custa algo, né? Então,
tudo que gera um resultado, vai haver um sacrifício. Vai haver um sacrifício. Jejum vai aumentar a minha sensibilidade espiritual, ouvir o Senhor, discernimento. Vai haver um sacrifício, que é o quê? Deixar de comer por um período. Ah, pastor, eu faço jejum intermitente para me emagrecer. Não é a mesma coisa. No jejum intermitente, às vezes você consegue até fazer com uma facilidade. Vai fazer o jejum espiritual, para você vai ver se é tão fácil assim, né? Porque um propósito espiritual está naquilo dali. Então a palavra de Deus, ela nos fala sobre isso daí, irmãos. A Bíblia, olha aí o versículo 17, vamos ler mais uma vez. Eu quero que esse texto aí fique bem gravado na sua mente. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontram. Fala assim: eu vou escolher, nem que seja um dia da semana, para madrugar, para ler a Bíblia e orar. Irmãos, o segredo é começar o primeiro passo. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Às vezes a pessoa ela fica animada com a palavra assim, e diz: essa semana eu vou acordar todos os dias e aí amanhã, segunda-feira, ela não acorda. E ela já fica o quê? Arrasada, destruída. Ela fala: quer saber uma coisa? Já não acorda mais dia nenhum, né? Então comece com o primeiro passo. Tem pessoas, irmãos, que eu conheço, tem irmãos que eu conheço, né, que parece que não dorme, né? São pessoas que acordam de madrugada mesmo, né? Acordam de madrugada mesmo. Essas pessoas, geralmente, o desafio dela é orar e ler a Bíblia. Porque às vezes ela tem a facilidade de acordar e madrugar, mas é para trabalhar, para fazer uma outra coisa. E aí quando se fala em acordar para orar, para ler a palavra, para meditar, para buscar o Senhor, não consegue, né? Então o que nós estamos falando aqui, o Senhor está ministrando, é tirar as primeiras horas do dia para estar com o Senhor. Às vezes até antes de falar com a esposa, com os filhos, estar com o Senhor. Pastor, mas para isso acontecer eu vou ter que acordar primeiro do que todo mundo. É isso, você está entendendo. Você vai ter que acordar primeiro do que todo mundo, né? Para que você ouça aquilo que o Senhor tem para ministrar na sua vida. E aí, irmãos, então quando nós amamos, nós buscamos. Versículo 18, que diz aí: riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. É o Senhor que está falando. Logo depois de dizer que aquele que busca Ele de madrugada o encontra, Ele está dizendo: olha, riqueza e honra estão comigo. Riqueza e honra estão à disposição daqueles que estão dispostos a consagrar as primeiras horas do dia para estar comigo. Talvez alguém está falando: pastor, mas aí Salomão está falando de sabedoria. Já no final você vai entender. Realmente aqui está falando da sabedoria. Mas depois nós vamos ver quem é essa sabedoria. Então aqui o Senhor está dizendo riquezas e honra. Aqui fala de riquezas espirituais. Aqui fala de uma honra espiritual. E também fala de coisas materiais. O Senhor está dizendo: olha, estão comigo. Não se relacione comigo por causa dessas coisas, mas tenha consciência de que quando você se despertar de madrugada para orar, para ler a Bíblia, para estar comigo, tenha consciência de que você vai se encontrar comigo,
mas eu não venho sozinho. Comigo estão a riqueza e a honra. A riqueza e a honra. Irmãos, eu separei um monte de texto que eu não vou ler, mas que fala de homens de Deus que acordavam de madrugada. Abraão acordava de madrugada. Pastor, mas ele dormia cedo. Então, já entendeu, né? Talvez ficar até de madrugada no celular você não vai conseguir acordar tão cedo, né? Então tem que dormir cedo, se programar para dormir mais cedo. Abraão, Moisés, Elias, vários homens de Deus acordavam de madrugada, e a Bíblia diz que eles acordavam de madrugada para construir um altar ao Senhor, para buscar o Senhor, para ouvir a voz de Deus. E Deus falou, Deus ministrou no coração desses homens, irmãos. Então o Senhor diz: riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. O que o Senhor está falando para nós? Olha, acorde de madrugada, vai orar, vai ler a Bíblia. Por quê? Porque eu tenho riquezas e eu tenho honra para você. Está lá, está à sua disposição. Versículo 19 diz o quê? Porque o meu fruto, aliás, melhor é o meu fruto do que o ouro puro, refinado. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Irmãos, tudo isso aqui é para nós. O Senhor ele está dizendo: olha, o meu fruto, eu tenho fruto para você. E o meu fruto é melhor do que o ouro puro. Né? Quem é que gostaria de receber, 100 gramas de ouro puro hoje? Mas o Senhor está dizendo, se eu falasse assim: corre aqui na frente, rapidão, quem quer receber 10 gramas de ouro puro? O que ia acontecer agora no culto? Ia dar irmão empurrando o outro, chutando para derrubar, para chegar logo aqui na frente, para pegar o ouro puro. Só que o Senhor está dizendo, irmãos, que o fruto dele, que está à nossa disposição, se nós o buscarmos, é melhor do que o ouro puro. E aí, quando nós ouvimos isso, nós às vezes não nos empolgamos tanto como se fosse o ouro. Mas ele está dizendo: olha, o meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que eu ofereço para vocês é superior do que a prata escolhida. Depois a palavra do Senhor diz assim, versículo 20. Versículo 20 diz o quê? Ando no caminho da retidão, junto das veredas da justiça. Para quê? Olha o que diz o versículo 21 aí. Na minha versão diz assim, versículo 20. Ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça, para conceder bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Irmãos, isso é bênção demais de Deus. O Senhor está dizendo: olha, eu ando na justiça e na retidão, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Lembrando, irmãos, que aqui nós estamos falando primeiro de riquezas e tesouros espirituais. Como nós vimos hoje, cantamos no início, Zaqueu, ele era um homem rico, mas havia um vazio no seu espírito.
E esse vazio só poderia ser preenchido pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós falamos riquezas, nós estamos falando de coisas espirituais. Sabemos que Deus dá sim coisas materiais, mas aquele que valoriza mais as coisas materiais do que as espirituais, ainda não conhecem o Senhor de fato e de verdade. E o Senhor está dizendo, olha, eu ando na justiça, na vereda, no caminho, concedendo riqueza. Concedendo riqueza. Então é como se o Senhor ele estivesse andando, né? E ele está andando, irmãos, com as suas riquezas, com os seus tesouros. De repente ele encontra alguém que ama ele, alguém que está buscando o Senhor de madrugada, e ele faz o quê? Entrega as riquezas e os tesouros. E ele vai andando e de repente ele encontra um preguiçoso. O que ele faz? Ele cita provérbios para o preguiçoso também. Ele fala assim, preguiçoso vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai aprender com a formiga, né? Está lá em Provérbios, né? Ó preguiçoso vai aprender com a formiga. Por que com a formiga? Porque a formiga, ela trabalha, a formiga trabalha no verão, ajuntando para o tempo de inverno. A formiga tem sabedoria. Tem até aquela história de criança, né? Da formiga e da cigarra. Né? Não sei por que colocaram a cigarra ali como uma preguiçosa, né? E aí quando chegou o inverno, a cigarrinha correu para o formigueiro querendo alimento, porque enquanto era verão, a cigarrinha só fazia o quê? Tocava violão e cantava, e a formiga trabalhava. Então o Provérbios também diz isso, irmãos. Provérbios tem um monte de versículo falando para atitude preguiçosa. Um monte de versículos falando para atitude preguiçosa. Então o Senhor, ele está andando, né? E o Senhor tem bens, frutos, riquezas, e o Senhor, ele está o quê? Ele está disposto a entregar. Ele está disposto a entregar a cada um de nós. E aí de repente ele encontra alguém que ama o Senhor. Quem aqui ama o Senhor? A ponto de começar a buscá-lo de madrugada ou não? Eu amo o Senhor, e o Senhor está andando, e o Senhor tem riquezas, e o Senhor tem frutos, e o Senhor tem palavra de vida, palavra de revelação, e o Senhor vai andando e de repente ele encontra alguém que o ama, que busca com sinceridade, e o Senhor entrega. Irmãos, como é precioso quando o Senhor fala com a gente. Quando Deus ministra. Quando o Senhor nos dá uma direção. Você sabe que no outro dia você tem uma decisão muito importante para tomar. Você não sabe o que fazer, mas você vai para o seu lugar de oração. Você consagra ao Senhor e de repente o Espírito Santo te dá uma palavra, diz assim, vai e faz isso. E você vai e faz, e aí depois acontece, aí tem gente que fala assim, eu não acredito. Orou para acontecer e quando aconteceu diz que não acredita, né? Não acredito que aconteceu. Ué, para que orou então, né? Mas é o hábito, né? Mas o Senhor, ele está dizendo isso para cada um de nós, que ele está para conceder bens permanentes aos que o amam e encher os seus tesouros. Irmãos, essa palavra me deixou até animado para acordar amanhã de madrugada, hein? Mas nós temos que entender que o relacionamento é mais importante do que aquilo que o Senhor tem para me dar, né? O encontro com a pessoa do Senhor é muito mais importante
do que o encontro com aquilo que o Senhor tem para me dar, né? Porque o que vai sustentar a nossa vida é o que o Senhor é em nossas vidas, e não aquilo que Ele nos deu. E para encerrar, eu quero ler 2 versículos. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios e em Colossenses. Ou se não, acompanhe aqui na tela que é mais. 1 Coríntios 1, capítulo 1. Aqui, irmãos, lá em Provérbios, o que nós falamos até agora, sim, era sobre a sabedoria. Quem estava ali falando é a sabedoria. Aquele que acordar de madrugada para buscar sabedoria, para se encontrar com a sabedoria, vai encontrar riquezas, vai encontrar tesouros, vai encontrar coisas preciosas. E a sabedoria está para nos entregar riquezas, tesouros preciosos. Capítulo 1, versículo 24. Diz aí: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o quê? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Lá no capítulo 8 de Provérbios, não está falando simplesmente da sabedoria como um adjetivo, não, está falando da sabedoria como uma pessoa. A sabedoria não é apenas uma qualidade de alguém que ficou velho e aprendeu com a vida. Não, a sabedoria é uma pessoa. E a Bíblia diz que Cristo, o Messias, ele é o poder de Deus e ele é a sabedoria de Deus. Então o segredo é assim, acordar pela manhã e dizer: agora eu vou ter um encontro com a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. E aí em Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz aí: nele, e esse nele aí é em Cristo, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, a Bíblia, ela fala de uma pessoa. A Bíblia fala de uma pessoa. A palavra de Deus, a lei, o Antigo Testamento, aponta para uma pessoa. Não é desejo de Deus que você seja parecido com Elias. Tem gente querendo ser parecido com Elias. Ah, eu quero ser parecido a Moisés. Ah, eu queria me parecer com José. Ah, eu queria me parecer com tal homem de Deus. Não, o propósito de Deus não é que você se pareça com nenhum homem de Deus, né? Sabia disso? Deus não te fez para você se parecer com um homem de Deus. Deus te fez para você se parecer com Ele. Quando Deus foi criar o homem, Ele disse o quê? A Trindade conversando, o que eles falaram? Vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então o propósito é que nós sejamos parecidos com o Senhor. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus. O filho busca se parecer com o seu pai. Por isso que nós não temos apenas um Deus, nós temos um pai. Você tem um pai. E o filho deve buscar se parecer com o seu pai. E o nosso pai, irmãos, ele enviou o seu filho primogênito, né? Unigênito.
unigênito, o único da espécie. Unigênito é isso, o único da espécie. E ele se tornou o quê? Primogênito. O que é primogênito? É a mesma coisa que unigênito? Não. Primogênito, unigênito é o único da espécie. Não existe ninguém igual, o único da espécie. Né? Se fosse uma planta, se fosse um animal, e só tivesse um único da espécie, nós iríamos falar que essa espécie está em extinção. Se ela morrer, acaba tudo. Né? Só que Jesus é o unigênito e ele não morre. Ele é Deus, único da espécie. E aí, irmãos, quando ele morre e ressuscita ao terceiro dia, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Jesus deixa de ser unigênito e ele passa a ser primogênito. Ele passa a ser o primeiro da espécie. Porque agora, ele que era um filho unigênito, agora nós também somos chamados filhos de Deus. João 1,12 diz assim: a todos que receberam a Cristo, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então agora nós somos filhos de Deus. E lá, quando Deus, na Trindade, criou o homem, ele pegou do pó da terra e ele fez ali um bonequinho. E a Bíblia diz que fez o quê? O Senhor fez o quê? Soprou, né? Sopro, o Espírito. Ele soprou o seu Espírito na narina do homem e o homem se tornou alma vivente. Agora que alguém entrega a vida a Jesus, a Bíblia diz que novamente o sopro, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito. O Espírito Santo veio habitar em nós. E é por isso que agora nós somos filhos do próprio Deus. O nosso espírito foi recriado segundo a imagem e semelhança de Deus. E agora nós estamos no processo de buscar a cada dia se tornar parecido com Jesus. Parecido com Jesus. Você e eu, nós somos chamados a se parecer com Jesus, a amar Jesus, a querer ver Jesus aonde que Jesus está aqui. Esse livro fala de quem? Fala de Jesus. Tem um texto da palavra, irmãos. Aqui diz: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Semana que vem, próximo domingo é o quê? Páscoa. Se um pai, né, comprasse aquele ovo lá da Cacau Show, né? Quem gosta de chocolate, né, ia se interessar. Um ovo grande lá da Cacau Show. Escondesse dentro de casa e falasse assim para a criança: olha, o pai escondeu um ovo de chocolate aqui na casa e se você achar é seu. O que você acha que a criança ia fazer, irmãos? Ia virar a casa de cabeça para baixo. Você acha que ia encontrar? Com certeza. Agora eu quero dizer para você e para mim que o que o Senhor tem escondido para nós está em Cristo. E aí ele espera que a gente seja igual a essa criança, que quando descobre que o ovo da Páscoa, né, o ovo de chocolate está escondido dentro de casa, vira a casa de cabeça para baixo, até encontrar. E a palavra do Senhor diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está onde? Está em Jesus. Pastor, como eu faço para a palavra aí do momento, né?
Como eu faço para acessar isso? Busca. Irmãos, ninguém vai buscar para você. A oração que você tem que fazer é você que tem que fazer. Alguém pode te ajudar. Pastor, eu tenho dificuldade, eu vou falar para o irmão, para a irmã, me acordar amanhã cedo. Vou falar que ele tem liberdade para pegar o telefone e ligar para mim, para me ajudar a acordar. Isso pode acontecer? Pode. E a pessoa pode atender, tá bom, desligar e continuar dormindo. Ninguém pode fazer aquilo que só você pode fazer. Ninguém pode ler a Bíblia para você se você sabe ler. Você que tem que ler. Ninguém pode orar para você se você sabe orar. Ninguém. Só você. As pessoas podem o quê? Auxiliar. Elas podem te ajudar. Elas podem servir de suporte. Elas podem até te carregar por um breve período de tempo. Mas elas não podem te carregar pelo resto da sua vida. Porque senão a pessoa que carrega morre. Uma hora cansa. Né? E aí nós vemos a palavra de Deus, né? Lá em Êxodo 16. Abra aí. Eu falei que era o último, né? Êxodo 16. Depois você lê lá na sua casa. Só vou citar a história. Lá em Êxodo 16, conta a história do maná. Nós até estávamos falando ontem aqui com o Ministério do Louvor. Maná, né? O pessoal do Ministério do Louvor, lembra o que significa maná? O que significa? O que é isso? Né? Maná significa o que é isso? E o povo saiu do Egito e eles começaram a murmurar porque eles queriam comida, eles queriam comer, né? E aí Deus, irmãos, depois você lê lá na sua casa, Deus falou assim: olha, eu vou resolver esse problema. Vocês querem comer? Eu vou dar o pão que desce do céu. Aí Deus, a cada manhã, Deus enviava o maná, o pão do céu para o povo. Só o que acontecia quando o sol saía? Alguém lembra? Quando o sol saía, o maná derretia e não servia mais para comer. Então, quem queria comer pão logo cedo tinha que fazer o quê? Acordar antes do sol nascer. Ir lá e recolher o maná. Pastor, mas não poderia falar para o vizinho, falar, olha, amanhã eu não vou conseguir acordar? E aí você assim pega para mim também. Porque aí depois que eu acordar lá pelas 10, meio-dia, né? Meio-dia da madrugada, quando eu acordar lá esse horário, eu vou lá na sua casa buscar o maná. Não poderia, porque tinha uma ordem que cada um só podia pegar o suficiente para si e para a sua casa. Então não poderia. Né? E aí então eles tinham que acordar de madrugada para ir lá pegar o maná para poder comer. Aí teve um espertinho que falou assim: tá certo, hoje eu acordo cedo, mas amanhã não acordo, né? Por quê? Porque eu vou pegar o maná em dobro. Eu vou pegar o suficiente de hoje e o suficiente de amanhã, né? E aí ele fez isso, pegou em dobro. A parte que ele pegou para o outro dia, alguém lembra o que aconteceu? Apodreceu, deu bicho. Que Deus havia falado que eles tinham que acordar todo dia se eles quisessem comer do maná. E não poderiam acordar depois que o sol nascesse, porque
senão o maná ia derreter, ia estragar, eles não iam comer. Só que Deus, na sexta-feira, no sexto dia, Deus deixava eles pegar em dobro. E o maná da sexta-feira vinha com conservante, né? Conservava um dia a mais, que eles podiam pegar em dobro, porque no sábado eles poderiam descansar no sábado. Deus não enviava o maná no sábado. E aí eles pegavam em dobro, né? E aí lá no Novo Testamento, irmãos, vai dizer que na verdade Jesus ele é o pão que desceu do céu. Não é o maná. O pão que desceu do céu de fato é Jesus. O maná só foi um símbolo do real que é Jesus, né? E aí eu posso pegar o princípio do quê? Que existem tesouros escondidos em Cristo que eu só vou encontrar quando eu faço dele prioridade da minha vida. Prioridade da minha vida. E aí eu entendo também, falando sobre o Espírito Santo, né? A Bíblia diz assim, que o sacerdote, quem aqui é sacerdote? Irmão, se alguém entregou a vida a Jesus, é um sacerdote na nova aliança. E a Bíblia diz assim que o sacerdote, o Senhor diz assim, olha, o fogo não se apagará no altar. Aleluia, glória a Deus, o fogo não vai apagar no altar. Mas qual que é o trabalho do sacerdote? O trabalho do sacerdote era acordar todo dia de madrugada para ir lá e colocar lenha no fogo. O sacerdote tinha que acordar de madrugada para colocar lenha no fogo, né? Para que a lenha mantesse o fogo aceso, né? O Senhor havia enviado fogo do céu, né? Jesus, ele pagou o preço e ele enviou o Espírito Santo de Deus para a nossa vida quando nós nos convertemos. Agora eu pergunto para você, quem é que tem que se mover para que o fogo continue aceso? É nós. Nós, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. O fogo está em nós. E nós somos responsáveis para que o fogo se mantenha aceso. A chama se mantenha acesa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Fique em pé. Deus, Ele tem algo precioso para você, meu irmão, minha irmã. E talvez você tenha dificuldade. Pastor, eu acordo de madrugada. Eu acordo logo cedo. Mas eu tenho uma dificuldade de ler a Bíblia. Eu tenho uma dificuldade de orar. Se for para acordar cedo para trabalhar, eu acordo. Mas para ler a Bíblia parece que tudo fica mais difícil. Eu quero dizer algo para você. Deus tem riquezas escondidas em Cristo para a sua vida. Deus tem palavras de sabedoria. Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. O Espírito Santo, Ele está te esperando a cada manhã para ter um encontro com Ele. O Espírito Santo está te esperando a cada manhã para que você tenha experiências profundas com Ele. Deus tem uma palavra de direção para a sua vida. Deus tem a solução para os seus problemas. Deus tem a palavra de significado para a sua vida. E Ele diz simplesmente: me ame a tal ponto de me buscar de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor, Ele está nos chamando a buscar, a aumentar o nosso relacionamento com Ele.
Pastor, mas eu não consigo estar toda semana na congregação, na reunião da igreja. Sim, mas você consegue estar com o Senhor todos os dias. Você consegue estar com a palavra do Senhor todos os dias. Você consegue aumentar o seu nível de intimidade com o Senhor todos os dias. Deus, Ele quer falar com você. Deus quer usar a sua vida. Aquele problema que talvez você acha que não tem solução. O Senhor diz: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus, Ele responde coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas antes você precisa clamar. Não reclamar, você precisa clamar. Você precisa clamar ao Senhor, dizer: Senhor, eu não sei, eu não tenho a resposta, o problema é maior do que eu, mas eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, eu creio que o Senhor é o Deus da provisão, eu creio que o Senhor tem resposta para a minha vida, o Senhor tem resposta para a minha casa, o Senhor tem resposta para o meu lar. Senhor, eu estou vivendo um tempo de depressão, mas eu sei que o Senhor tem a cura, porque o Senhor é o nosso Jeová Rafá. Senhor, eu estou passando problemas financeiros, mas eu sei que o Senhor tem os recursos e o Senhor pode me ensinar a usar esses recursos. Deus, Ele tem uma palavra para você. Senhor, eu estou com problema no meu casamento, eu estou vivendo lutas, eu estou à beira de um divórcio, eu não sei o que fazer. Busque o Senhor em secreto, Ele vai te dizer o que você tem que fazer. Ele vai falar o que você precisa ouvir. Ele, se você entregou a vida a Ele, Ele habita dentro de você. Pastor, mas eu preciso perdoar aquela pessoa. Eu estou com ódio, com raiva daquela pessoa, não consigo perdoar. Vai aos pés do Senhor e diga: Senhor, me ajude a perdoar. Me ajude a liberar perdão. O Senhor já me perdoou. Eu já fui alcançado pelo perdão do Senhor. Então me ajude a perdoar. O Senhor tem respostas para nós. Só que Ele está esperando que nós possamos estar cavando. Porque as coisas mais preciosas hoje na terra, aquilo que serve como base da economia, as coisas mais preciosas estão no profundo, estão na terra. O ouro está no profundo, o petróleo está no profundo, as pedras preciosas estão no profundo. Isso é no natural, que Deus deixou coisas no natural, sinalizando coisas espirituais. Olha, o melhor de Deus para você está no profundo, não está no superficial, não está no raso. O Senhor está dizendo: deixa de ser raso, deixa de ser superficial. Para mim e para você, aquela palavra que às vezes nos ofende, deixa de ser medíocre, deixe de viver na média, procure crescer no Senhor. Procure se aprofundar no Senhor, porque o Senhor tem algo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Os tesouros estão escondidos nele. Então decida conhecer Ele, decida conhecer Jesus, decida conhecer o Espírito Santo. Pai querido, eu oro, Senhor, nessa noite, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Nós sabemos, Pai, eu sei o quanto eu sou falho, o quanto, Senhor, ó Deus, eu tenho que te buscar, o quanto muitas vezes, ó Deus, eu não consigo te buscar, mas eu sei que o Senhor está nos dando esta palavra, porque o Senhor quer nos levar a lugares mais profundos. Eu sei, ó Pai, que pessoas vão sair daqui nessa noite decididas,
não simplesmente acordar todos os dias da semana de madrugada para te buscar, mas pelo menos um dia. Comece com um dia, meu irmão. Comece com um dia. Dê o primeiro passo. E eu quero fazer um desafio para você. Você que quer dar o primeiro passo, não comece com grandes coisas, comece com um pequeno primeiro passo. Você quer tomar o primeiro passo, dizer, Senhor, eu vou tirar um dia. Eu não consigo tirar todos os dias ainda, mas eu vou tirar um dia. E eu vou meditar em um capítulo da Bíblia. Eu vou meditar em um capítulo e eu vou falar com o Senhor e o Senhor vai falar comigo. Se você se sente desafiado e se você assume o desafio, em nome de Jesus, eu quero que com os olhos fechados, neste momento que nós estamos orando, aí aonde você está, e você crê nessa palavra, em nome de Jesus, que você erga a sua mão aí aonde você está. Aí aonde você está, que eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Você que reconhece que deve buscar o Senhor um pouco mais. Irmão, isso não é para te envergonhar. Isso não é para te humilhar. Isso é para te levar a um lugar que Deus deseja que você esteja. Isso é para te levar a um lugar de revelação em Deus para a sua vida. Isso é para te levar em um lugar de viver coisas novas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos nessa noite. Aqueles que estão decididos a te buscar um pouco mais, a mergulhar um pouco mais, conscientes que o Senhor tem mais para cada um de nós. Então nós nos mergulhamos mais na Tua palavra. Nós queremos que as nossas raízes estejam profundas no Senhor. E como diz a palavra que foi lida no início aqui, o homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada à beira das águas. As raízes estão ligadas no rio de Deus. Tudo que faz prosperará. Pai querido, nós te agradecemos e nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra. Abençoe o teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Glória a Deus.